Indígenas protestam em Brasília contra medidas que dificultam demarcação de terras. Grupo ocupou esplanada dos ministérios durante tarde desta terça-feira, 24. Todas pistas, sentido Congresso Nacional, foram interditadas por cerca de 1 hora. Indígenas caminharam até Praça dos Três Poderes. Assisto agora, em Últimas Notícias. Indígenas de várias regiões do país protestaram na esplanada dos ministérios, em Brasília, nesta terça-feira, 24, contra medidas que dificultam a demarcação de terras e incentivam atividades de garimpo. Os manifestantes fazem parte do acampamento Luta pela Vida, montado desde domingo, 22, a cerca de 2 quilômetros do Congresso Nacional, saiba mais abaixo. Pouco depois das 16h30, todas as pistas da esplanada, em direção à Praça dos Três Poderes, destino final da manifestação, foram interditadas. Elas ficaram fechadas para o tráfego por cerca de 1 hora. Depois de protestar em frente do Congresso Nacional, o grupo marchou até o prédio do Supremo Tribunal Federal, STF, onde está previsto para esta quarta-feira, 25, o julgamento de um recurso que pode instituir o chamado marco temporal para demarcações, defendido por ruralistas, entenda abaixo. Ao anoitecer, os manifestantes iniciaram uma vigília, iluminada por velas, em frente ao STF. O grupo começou a dispersar por volta das 19h30. A Polícia Militar do Distrito Federal fez a segurança do local e a manifestação foi pacífica. Durante todo o tempo, os representantes das diversas etnias dançaram e cantaram músicas indígenas. Eles também levavam faixas e cartazes com frases como Fora Bolsonaro, terras protegidas e respeito à educação, com pedido de investimentos em escolas indígenas. Em frente ao Congresso Nacional, um grupo estendeu uma faixa pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. De um carro de som, representantes das comunidades fizeram discursos contra a gestão ambiental do governo federal. O acampamento na esplanada dos ministérios reúne cerca de 6.000 indígenas, de 170 povos, segundo os organizadores. A previsão é que o grupo fique até sábado, 28, no Distrito Federal, enquanto acompanha as votações sobre a demarcação de terras. Em comunicado, os líderes do movimento disseram que o ato é pela garantia de seus direitos originários e contra o marco temporal. Os indígenas também denunciam o agravamento da violência contra os povos originários, dentro e fora dos territórios tradicionais. Os mesmos indígenas acamparam em Brasília em junho, contra a aprovação do projeto de lei, PL 490/07, que cria o marco temporal na lei, além de permitir o contrato de cooperação entre índios e não índios para atividades econômicas, e possibilitar o contato com povos isolados, para intermediar ação estatal de utilidade pública. O texto do PL foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na Câmara dos Deputados, e aguarda análise do plenário da Casa, o que não tem data prevista. Depois, se passar, segue para tramitação no Senado. Está na pauta do STF, para quarta-feira, 25, o julgamento de um recurso que pode ser aplicado em outros processos, e que define os critérios para a demarcação de novas terras indígenas. Na prática, a Corte analisa se é válida a tese do marco temporal, na qual indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam até 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Essa tese foi usada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, antiga Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, Fátima, para solicitar a reintegração de posse de uma área localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, no estado, onde fica a terra indígena Ibirama-Laclannon, local em que também vivem os povos Guarani e Caingangue. O recurso julgado é de autoria da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que acatou o marco temporal no caso. Em junho, quando o julgamento também estava pautado, mas foi adiado para agosto, a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou um memorial contrário à tese.
O documento cita que o direito dos indígenas sobre suas terras é congênito e originário, independentemente de titulação ou reconhecimento formal, e que há de considerar a legislação vigente à época da ocupação. Leia mais notícias sobre a região no G1 Distrito Federal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.